Vimos o corte total, vimos o meio corte para elementos indicados para elementos simétricos, nesse caso. Então ficaria caracterizado metade da vista a parte interna e a outra metade da vista a parte externa, podendo se cotar todos os elementos de interno, nesse caso, assim como os elementos externos, as alturas e os comprimentos. Como é elemento circular, então, somente com essa vista é possível caracterizar todo o objeto, né? Agora, quando nós temos elementos que são dessa forma, que não tem uma caracterização homogênea em ambos os lados, não são simétricos, e eu tenho a possibilidade então de mostrar as partes internas dele através de um corte total, por exemplo aqui, fazer um corte total aqui no meio. Entretanto, ao fazer esse corte total, eu estou eliminando, e olhando para lá, né, estou eliminando essa parte aqui. Ou seja, nós temos que fazer um outro tipo de corte quando nós temos esse tipo de elemento. Nós temos que fazer corte, nesse caso, longitudinal com desvio e transversal com desvio para poder mostrar também essa parte, esse detalhamento na parte inferior do objeto. Então é um objeto, de certa forma, com bastante detalhamento interno, e esses detalhamentos não estão alinhados. Se eles estivessem alinhados, eu poderia fazer um corte total sem problemas nenhum. Assim como esses elementos não estão alinhados, não é uma peça simétrica, então não cabe um meio corte nesse caso. O que cabe nesse caso é fazer um corte com desvio. Por exemplo, no sentido longitudinal, vejam que eu tenho que mostrar, posso mostrar nesse sentido longitudinal, o comprimento da peça, todo o detalhamento dessa parte e todo o detalhamento dessa parte inferior. Como poderia fazer um corte com desvio? Poderia cortar uma parte da peça nesse sentido. Então comecei no meio da peça, depois eu fiz um desvio, vim para frente para mostrar esse detalhamento dessa furação que começa maior aqui, depois diminui. Inclusive tem a parte furada lá embaixo, né, vazada. E depois volta para mostrar em outro plano. Então aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho outro plano e aqui eu tenho outro plano. Com certeza eles estão de forma paralela um do outro, né? Só não estão alinhados. Então eu posso fazer cortes com planos paralelos de forma que eles fiquem perpendiculares, né, paralelos o plano um do outro, tendo esses desvios, possibilitando então esses desvios. Como ficaria isso analisando o objeto de forma bidimensional, analisando as vistas desse objeto? Eu posso caracterizar a vista desse objeto, por exemplo, dessa forma. Olha a quantidade de elementos internos de arestas não visíveis, como ficaria poluída, entre aspas, essa vista. Então o ideal para esse tipo de elemento realmente é aplicar o corte, e aplicar um corte com desvio, para que esses elementos internos possam ser visualizados de uma maneira mais clara. Então aqui está a vista superior desse objeto, onde eu só virei ela, assim, ó, rotacionei ela, ela está assim. Então eu estou analisando a vista superior, aqui, e estou aplicando um corte de A até A, onde ele começa mais grosso, onde eu indico com a seta, com a letra A, o início do corte, traço espaço ponto, aqui uma linha mais grossa para indicar o primeiro desvio, aqui outra linha mais grossa indicando o segundo desvio, passando pelo meio da furação, porque não adianta passar descentralizado a furação. Por quê? Porque o que interessa para o desenho é caracterizar a verdadeira grandeza do diâmetro, por exemplo, da circunferência. Se cortarmos um pouco mais para frente ou mais para trás da metade, que não seja no meio realmente, eu não terei a verdadeira dimensão da circunferência desse furo. Aqui eu tenho outro desvio, mais um desvio, com linhas maiores, mais grossas, então mais espessas. E aqui outra furação que passa bem no meio da furação. Esse seria o corte AA.
substituindo a vista frontal, eu chamei nesse caso. Aqui nós temos o corte BB, que também é um corte em desvio, que passa aqui. Cada mudança de direção, o traço fica um pouco mais grosso, né? E onde ele é caracterizado? Ao lado da vista frontal. Então eu substituo a vista frontal e substituo a vista lateral esquerda pelos cortes AA e corte BB. Onde eu estou cortando o material vai Ashura, e onde eu tenho elemento vazado, que eu não corto o material, fica dessa forma, caracterizado sem Ashura. A Ashura tem uma norma específica, a qual, conforme as linhas que a gente utiliza, traçado das linhas, eu caracterizo o tipo do material. Então é a NBR 12298, a qual rege a caracterização das Ashuras nos materiais. Vejam bem, concreto, Ashura de material vidro, líquido, madeira. Quando a gente tem nesse sentido assim a 45 graus, significa que é um material não especificado nesse caso, tá? Então nós teríamos que analisar a norma 12298 e aplicar as Ashuras conforme o tipo de material. Então significa que só que se fosse madeira, né, eu teria que vir aqui e, em vez de fazer tracejados no sentido oblíquo 45 graus, eu iria fazer esse tipo de Ashura.